Professor Rafael na área, hoje em um ambiente diferente, um pouco mais didático. As dicas de hoje são simples, sobre bens públicos. Dentro do direito administrativo, nós conceituamos o bem público como qualquer bem móvel ou imóvel pertencente a uma pessoa jurídica de direito público, União, estados, municípios, autarquias e fundações públicas desses entes federativos. Sucede que, para entendermos bem o conceito de bens públicos, é necessário ir além. É preciso observar o conceito de serviço público atrelado a isso. Porque, vejam, muitas entidades, muitas pessoas jurídicas de direito privado exercem atividades, sim, com finalidades públicas, com naturezas públicas, como o exemplo da Eletronorte, recentemente um julgado do STF, dizendo que não se pode penhorar os bens daquela pessoa, apesar de pessoa jurídica de direito privado, exercia um serviço público. Então, em razão da continuidade dos serviços públicos, nós precisamos de ter um olhar um pouco mais global da situação, de modo que naquela execução, naquela cobrança via ação executiva, o que o Supremo entendeu? Entendeu que não se pode penhorar os bens de uma prestadora de serviço público. Então, para entender bem o conceito de bens públicos, é preciso começar a análise a partir do artigo 98 do Código Civil, porém nós não podemos ficar só nisso. É preciso, enquanto um olhar de direito administrativo, buscarmos um conceito de serviço público, atrelarmos a essas entidades e sabermos que muitas vezes, apesar da natureza da entidade ser privada, ela, prestadora de serviço público, ela terá proteção jurídica de bens públicos. Portanto, não terá penhora de bens, ela sim pagará suas dívidas por meio do sistema de precatórios, que nada mais é do que a requisição, que é paga conforme os créditos orçamentários, conforme o planejamento orçamentário e conforme a ordem de requisição. Precatório nada mais é do que requisição. Então isso é a proteção que é atrelada logo aqui ao conceito de bens públicos. Bom, nas próximas dicas nós vamos falar um pouco sobre essa lei aqui, a Lei 13.311 de 2016. Ela institui normas gerais sobre o uso de bens públicos por bancas de jornais, por quiosques, por trailers e por pequenos comerciantes que exercem ali uma função muito importante na nossa cidade, no município, na nossa localidade. Então essa lei vem instituindo normas gerais sobre o uso desses bens públicos. E claro, não deixarei de falar algumas dicas sobre classificação, sobre as características dos bens públicos e sobre a grande questão da desafetação, afetação dos bens públicos, dos bens poderem ser disponíveis, né, em algumas hipóteses legais e quais são esses requisitos para alienar um bem público, tá certo? As próximas dicas, aguardo vocês. Até logo!